todos que escutam a 93 FM, a Rádio do Coração, todos que nos assistem aqui através da nossa rede, SDP TV. Grande abraço, Gilberto Romano, como vai você e toda a sua equipe? Parabéns pelo desempenho dessa equipe da rede SDP TV. Boa noite, Fábio Santos Lins, você sempre aí na cabeça da pula, entrando na transmissão aqui também do Instagram do programa Conhecer, né? Obrigado aí sempre pela sua participação. Um abraço, Jomélia, e todos os familiares aí de Jomélia da Fazenda Espuma, viu? Vou aí qualquer dia desse conhecê-la e tomar um cafezinho, se prepara aí, viu? Luiz Fernando, como vai você? Oliveira Galvão, o conterrâneo da nossa Rosiane Massariol, né? Grande abraço a todos vocês que nos ouvem aí através da 93 FM, a todo o movimento espírita de Alagoinhas e região. Um abraço a todo o Conselho Regional Espírita 4, todas as casas adesas aí, e um grande abraço a todas as pessoas que sempre estão mandando os seus recados aí através das redes sociais, para que lembremos deles nas cidades aqui circunvizinhas. E aí eu me reporto logo ao pessoal de Araçás, ao pessoal lá da Petrobras, que diz, estou aqui lhe ouvindo, viu? Você se aposentou, mas a gente está aqui sempre lhe ouvindo aqui no programa. Então, um grande abraço ao pessoal lá de Fazenda Boa Esperança, lá de Araçás, da Floresta, pessoal de Aramari, Oriçanga, enfim, todas as cidades circunvizinhas e onde quer que alcance esse programa. A graça de Deus se manifesta de forma simples, que nossos olhos possam ver beleza na simplicidade que Ele nos apresenta. Com essa frase de Ana Paulino, eu peço à minha irmã Brandina que traga a nossa prece de abertura aqui no programa de hoje. Brandina, boa noite. Boa noite, que Jesus nos abençoe, que sejamos todos agraciados com a sua luz, com a sua divina misericórdia, nos envolvendo neste momento, para que todos recebamos as lições da noite e possamos colocar na nossa vivência diária para caminho da nossa evolução. Que os amigos espirituais sejam conosco, nos ampare e nos guarde no seu infinito amor, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Brandina, por essa belíssima prece de coração, né, espontânea, e já traga para a gente, fazendo um favor, a leitura de hoje desse livro maravilhoso. 52, é isso? 52, só falta 8. Qual é o livro? O livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco. O nosso convite de hoje é o convite à saúde. É um convite muito interessante, né? Que a nossa mentora, ela está nos oferecendo nessa noite. Convite à saúde. Pronto, daqui a pouco a gente está com a leitura. E aqui eu vou passar para essa grande amiga que a gente não precisa nem dizer, mas já que ela insiste em nos deixar, você deixa muita saudade, minha amiga. Ela disse que a gente tem que sair assim para ver se faz falta. Seja muito bem-vinda, minha grande amiga. Eu fico feliz quando você está aqui. Eu também fico muito feliz em estar aqui, nesse ambiente que, primeiro, é familiar, é do coração, é um ambiente de aprendizagem, de estudo, de reflexões, de crescimento. É uma delícia estarmos aqui juntos nessa egrégora divina, né? Vamos dizer, é uma egrégora divina, porque tudo que está à construção, tudo que está a serviço do bem é divino. E boa noite a todos os ouvintes do programa Conhecer, todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Esse programa é retransmitido pela rede SDP TV. E quero agradecer a participação dos internautas através das redes sociais e aquele que está ali nos escutando nos seus rádios, dos carros. Que Deus abençoe todos os que estão viajando nesse momento, para sermos, né, sempre atentos no trânsito. Quem também escuta no rádio, no gostosinho rádio, né, que é uma delícia, a gente está no lugar e de repente
nos conectarmos numa rádio FM e ouvirmos a voz de outra pessoa, de outra e de outra, e nós vamos assim nos conectando. Então fiquem conosco aí, o programa hoje está aqui recheado em Salles. Mas hoje tem a Terra Brasilis? Hoje tem Terra Brasilis. Muito bem-vinda, Meire. Você já faz parte, assim como a nossa amiga Lisete Santos também, que está aqui sempre, acabou de entrar. Grande abraço. Valesca, como vai você? Tudo bem, minha amiga? Ana Meire. Boa noite todos. Boa noite. É um prazer estar aqui sempre. Muito bom estar com todos vocês do programa Conhecer, sintonizados na Rádio 93 FM, a Rádio do Coração. A Rádio do Coração. Obrigado. A gente que agradece a você, Ana Meire. Daqui a pouco você vai dar um tom da sua voz pra gente, ok? Ok. E aqui eu já passo para esse irmão de toda hora, irmão também do GVN lá, né? GVN, Grupo de Vibrações pelos Necessitados, mais um trabalho, né, aí na causa espírita, para a gente vibrar pelos nossos irmãos todos, inclusive nós, né, Chico? Com certeza, com certeza. Seja muito bem-vindo. Necessitados. Seja muito bem-vindo, meu irmão Francisco. Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Gratidão de estar aqui pelo convite de Salles, nessa Rádio 93 FM, onde ela vive realmente nesse conjunto que está aqui, sintonizado no Cristo, o ir e pregai, levando os ensinamentos do Mestre, levando o ensinamento da doutrina espírita para esse mundo onde nós precisamos ouvir a voz da paz, a voz do amor para se acalmar. E eu desejo aos irmãos que tenhamos um programa de reflexão e um programa também de aprendizado. Com fé em Deus. Amém. E aqui eu já faço o convite ao nosso irmão Evanildo para que ele dê as boas-vindas aqui. Boa noite, Evanildo. Boa noite a todos que ouvem o nosso programa. Espero que nos momentos de dificuldade, todas as situações aqui discutidas possam ser aplicadas, né? Para que o nosso cotidiano seja mais leve e mais tranquilo. Com certeza, leveza, essa palavra é instigante, né? É instigante. Convite à saúde. À saúde. Brandina, é com você, minha irmã. Vamos. Convite à saúde. A nossa mentora, a Joana de Anjos, ela inicia esse capítulo com o versículo 8, 2 e 3 de Mateus, dizendo assim: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E ela inicia o capítulo assim: melancolia e inquietação em festival de sofrimento, neuroses e psicoses clamando a patética das dores, enfermidades do corpo, da mente, do espírito, em compacta carga sobre os ombros humanos. Enfermos e hipocondríacos em tormento incessante. Não obstante, as conquistas da inteligência e os êxitos da cultura nos múltiplos campos do conhecimento, débeis são as colheitas da paz. Triunfos externos convertidos em amargas derrotas íntimas. Glórias e aplausos silenciados na amargura das duras soledades. Tributos ao gozo em rios de sofrimentos. Poder, abastança e a miséria espiando em desespero. No entanto, a saúde buscada com a avidez e pouco possuída é de fácil aquisição. O mais poderoso contágio que existe ainda é o da saúde. Saúde, todavia, de dentro para fora, que produz equilíbrio e consolida
tranquilidade. Na preocupação de adquirir os valores transitórios, o homem desdenha, ou seja, despreza a edificação interior, desconsiderando capacidade íntima de produzir para a vida os tesouros incorruptíveis do espírito. Então, Joana, ela está falando um paralelo entre a doença física e as doenças espirituais, entre o corpo físico e o corpo espiritual. Pensamento, aí ela vem nos dizer que pensamentos salutares, disciplina e comedimento de ações, exercícios oracionais, otimismo e auxílio fraterno desinteressado são poderosos, eficientes meios de ajustar e produzir a saúde nos painéis da mente e do espírito, a se refletirem posteriormente no psiquismo, no sentimento e no corpo. Então, ela está falando do poder do pensamento e dos meios daquilo que está dentro para a gente usar em benefício de nós mesmos. Então, ela diz, se quiseres, disse o necessitado a Jesus, e querendo, o Senhor atendeu. Se quiseres e envidares esforços, adquirirás a saúde, palmilhando o caminho da fé enobrecida, em que te falando da imortalidade, oferece-te os imprevidíveis recursos para a perene aquisição da vida total. Então, Joana, ela ainda diz assim, vamos ao nosso convite de hoje e vamos fazer só uma reflexão. Joana de Ângeles, ela vem fazer esse paralelo entre a saúde corporal, que os indivíduos tanto lutam por ter, como se fossem ficar preservados no corpo, nesse corpo físico, numa redoma imbatível contra micróbios e bactérias, afugentando a morte, né? Que a gente pensa que nessa aquisição vai afugentar. E aquela saúde íntima, desconhecida, de muita gente, que é absolutamente saudável, do carro físico e profundamente doente da alma. Então, às vezes, a gente tem o carro físico de uma saúde 1000, mas é doente da alma, doente do espírito, nas atitudes. Então, Joana, ela vem nos dizer que a verdadeira saúde é aquela que sai de dentro para fora. Os indivíduos deviam atentar para a necessidade de manter uma conduta saudável, um pensamento reto, uma ética que estivesse acima das flutuações humanas, que é tão própria de uma sociedade ainda inferior, que é pigmeia na área moral, cantando o gigante na área intelectual. Então, ela quer dizer que nós, na área moral, nós somos como pequenininho, né? Mas na área intelectual. E o indivíduo olha o mais externo, ele olha o externo, confundindo-se com a matéria, com o corpo, e tem ignorado o espírito, que é, por isso mesmo ele mergulha no corpo, pelas leis da reencarnação, doente, e sai do corpo pela morte enfermo. Então, né, como não tem esse conhecimento, aí vem pela reencarnação doente e volta enfermo. Só trocou o quê? Só troca o verbete, mas a condição patológica permanece a mesma. E quais são os recursos se valer para curar o corpo? Quais são os recursos que eu posso me valer para curar o corpo? Todos que a medicina, tanto a medicina alopática, como a homeopática, a filoterapêutica, elas possam oferecer para o indivíduo recuperar-se a homeostasia atacada, a doença. Então, a gente pode usar todos esses processos que estão aí a nosso dispor, né, do indivíduo. E a saúde emocional? Como é que eu vou procurar fazer um tratamento? E a saúde mental?
Então, a benfeitora, somente o autoconhecimento. Então, Joana de Ângeles, ela diz que somente o autoconhecimento, afirma a benfeitora Joana de Ângeles, ele pode devolver ao indivíduo a sabedoria menosprezada ou perdida, em que o indivíduo procurou conhecer outras existências e esqueceu a própria. E que outras existências são essas? Que é fazer a viagem, sem fazer a viagem para dentro. Viajou, então, às vezes a gente não faz Viagem essa interior, viagem, né? a viagem interior, e a gente viaja para outros paraísos turísticos do mundo, onde se esbaldou aonde? Nos licores, nas substâncias agressivas, no álcool, químicos e nas drogas, destruindo a máquina física. Então, a gente não faz essa viagem para dentro, mas vai desses paraísos das coisas materiais. Então, Joana nos diz que nós precisamos resgatar o bom senso, o poder de argumentação na lógica, para que a nossa saúde mental e emocional não se estiole e nem se perca. Esse é o convite da benfeitora Joana, para a gente salvaguardar a saúde emocional e espiritual, psíquica, psicológica. Mas se mesmo eu fazendo tudo isso, eu ter esse cuidado de me cuidar, mas se a doença me assaltar por fora, embora eu faça esse trabalho interior, sim, teremos doenças por fora, sempre. O importante não é ter doença, porque até um homem sábio, um homem nobre e um homem santo, todo mundo tem doença. Por exemplo, Francisco de Assis, ele desencarnou com hanseníase, os grandes e outros grandes vultos da história também. Madre Teresa de Calcutá, ela tinha arritmia cardíaca e ela desencarnou com um marca-passo implantado no peito. Então, todos os grandes vultos que não foram assassinados e tiveram morte por doença, às vezes até insidiosas, eles tinham doenças. E a diferença, eles não eram doentes. Eles tinham a doença, mas não eram doentes. Então, ser doente, Joana nos diz, é diferente de ter doenças. Posso tê-las no corpo, eu posso até tê-las, mas elas não vão atingir a minha substância interna, o espírito que sou. E por isso, atravesso a matéria, né? Com isso, eu atravesso a matéria, dando hosanas a Deus pela oportunidade de, na doença, aprender lições que na saúde eu não entendi. Eu falei isso até com a nossa amiga, né? Eu disse, olha, eu vou ler isso para você entender que o que você não entendeu, uma amiga minha, você não entendeu na saúde, para você entender agora tudo que está se passando na doença. Vamos, portanto, pensar na saúde sobre uma ótica, sobre uma outra ótica e viver em plenitude com Jesus, por Jesus e para Jesus, que foi o homem mais saudável da história. Então, no versículo de Mateus, então pensemos nele o Senhor, né? Aquele versículo que Mateus falou aqui, que de Jesus curou o doente. Então, pensemos nele o Senhor. E toda vez que nós nos sentirmos cansados, suspirando por repouso em débito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, elas foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Que Jesus nos abençoe e que nos ilumine para a nossa reflexão de doenças e doentes. Brandina, quero agradecer-lhe por mais uma vez trazer esse texto, né? Trazer um texto de reflexão. Saúde, doenças e doentes.
ser e estar, né? À medida que evoluímos, né, estamos doentes, mas não somos, deixamos de ser doentes. Rosiane Massariol, seja muito bem-vinda. Esse óculos máscara aí. É muito bom quando o Brandi traz essa reflexão e essa afirmação que é diferente quem está doente. A pessoa pode ter doença e pode não ser doente. A Organização Mundial da Saúde vai nos afirmar que para termos saúde nós precisamos ter bem-estar nessas áreas que ela falou. Bem-estar na dimensão física, bem-estar na dimensão emocional, bem-estar na dimensão mental, bem-estar na dimensão espiritual e bem-estar na dimensão social. Então, vamos perceber que para atingir esse bem-estar que a Organização Mundial da Saúde preconiza, vamos aprender sobre todas essas dimensões para alcançarmos o bem-estar em todas elas. Algo desafiador. Estamos num planeta material, onde o materialismo é ultrajante, o capitalismo é viciante e a matéria ela é finita. Então, vamos lá, o lado emocional, o lado aqui que Salles, como psicólogo, vai estudar bastante, né? Eu também gosto muito dessa área. A pessoa vai e te faz não te respondeu o bom dia no WhatsApp, tá assim de situações dessa. A pessoa não respondeu o bom dia. O outro se magoa. O outro se magoa. Como assim, gente? Deixarmos a nossa dimensão emocional se abalar porque a outra pessoa não respondeu o WhatsApp. Sendo que existem várias hipóteses. Às vezes a pessoa não viu, às vezes não leu, às vezes está com dor de cabeça. Nós não somos tão frágeis assim. Se ficarmos nesse período de cobranças, 100 anos vão se passar muito rápido e nós vamos adoecer simplesmente por não estarmos trabalhando o domínio das nossas emoções. O corpo físico, então, ele entra como uma carruagem. Vamos imaginar uma carruagem guiada por 2 cavalos. Tem um cavaleiro e tem um passageiro. Quem é o passageiro? Quem é o cavaleiro? Quem é o condutor da carruagem? E quem é o passageiro? O que significariam as rodas de trás e as rodas da frente? O que significaria a estrada? Então, plagiando um modelo metafórico que está lá no livro Diga Aonde Dói, que eu te direi porquê, do Michael Dole. A carruagem é o nosso corpo físico, guiada por os cavalos que são nossas emoções. As rédeas seriam os nossos pensamentos. Quem é o condutor? Quem é o condutor da sua carruagem? Eu. Quem é o condutor da sua? Eu. Quem é o condutor da sua? Eu também. Muito bem. O meu também, eu espero que seja eu. Eu também. E quem é o passageiro da sua? Meu passageiro? Porque a carruagem tem um condutor, tem os 2 cavalos. Tem carruagem que tem 4 cavalos, né? Dependendo aí das emoções. As emoções são os cavalos. E a gente pode até dar nome nos cavalos, mas são as emoções. A rédea são os pensamentos e a vontade ali. O condutor é você. Mas lá dentro da carruagem tem um passageiro. Quem é o passageiro da sua carruagem? Não sou eu mesmo, não? Não sei, você que tem que saber. Eu, matéria e o espírito. Pode ser, não? Pode ser, boa. Né? E você? Quem é o passageiro da sua? Espírito. Eu pensei nisso. O meu espírito, o material e o espiritual. Eu pensei nisso. Você, também. Chico? Eu pensei, eu Você que também. sou passageiro. Então você perfeito. Então, tanto, Evanildo, concorda aí? As situações diversas, né?
As situações vão ser o que vai acontecer na estrada, né? Então aí você pega, sabe, se você concorda aí, quem é o passageiro da sua carruagem? Vejo, Rose, quando a gente fala, vou trazer aqui uma outra metáfora, né? A gente fala em corpo físico, perispírito e espírito. Eu, enquanto condutor da carruagem, né? Eu sou espírito, perispírito e corpo físico. O condutor é a mesma pessoa, formando essa tríade. O condutor é a mesma pessoa. E agora, quando eu estou na condução, eu preciso aprender a domar os cavalos. Eu preciso aprender a domar as emoções. E eu preciso estar ali com o controle disso. Não é o controle sem amorosidade. Eu tenho que ter firmeza, porque senão os cavalos vão me levar para onde eles querem, né? Perfeito, Rose. Agora, o passageiro, ele não está lá em berço esplêndido, ele também faz parte do movimento. Ele, de vez em quando, ele tem que bater lá no vidro da carruagem e falar, olha, você está indo muito devagar, você está indo muito depressa. O condutor, ele tem que ter cuidado com as valas, os buracos, as pedras, senão quebra a carruagem. Se tiver muito peso, não aguenta, a carruagem não aguenta, ela vai estragar. E o que seria peso? Problemas que são desnecessários na nossa vida. Porque se essa carruagem está subindo a ladeira, tem que diminuir os pesos, tem que jogar fora aquilo que não precisa. Se está descendo a ladeira, a gente tem que ter mais cautela. Se está numa neblina, tem que ter cautela. Agora, vem um monte de outras carruagens que se a gente parar o tempo todo para dar conta da outra carruagem, a gente não dá conta da nossa, né? E aí a gente se perde nesse período, porque tem um prazo para chegar. Mas o condutor vai levar, condutor, vai levar o eu passageiro aonde o eu passageiro quer ir. E a carruagem é para chegar com o menor dano possível. Então, se a gente tem uma alimentação desregrada, é como óleo enferrujado ali naquela carruagem, ou sem óleo, né? Se ali atrapalhado, sem noite para dormir, né? Então, a Joana está aqui fazendo um convite à saúde, que é um convite à conscientização de como nós estamos guiando o nosso caminhar. Ela fala aqui das neuroses, das psicoses, das enfermidades do corpo. Nossas carruagens, estamos num período, planeta Terra, de expurgos. E o nosso corpo vai, por exemplo, vamos supor que eu, no período de imaturidade, vamos supor que eu tenha feito uso de álcool em excesso, ou feito álcool, aí depois de uns 40 anos eu acordo e falo, não, deixa eu cuidar melhor da minha saúde. Mas aquilo que eu já fiz lá atrás, vai chegar uma hora que vai precisar ser expurgado. Aí nós vamos adoecer. Às vezes, emoções que a gente vai engolindo, lá na frente aquilo vira um problema de estômago, né? Para a gente aprender. Seja o seu falar, sim, sim, não, não. Então concordam comigo ou discordam? Concordo. Gostei da sua metáfora. Aí nós vamos tendo... Tô certo ou tô errado? Nós estamos aqui, Joana faz um convite maravilhoso, ó. Saúde de dentro para fora, que produz equilíbrio e consolida tranquilidade. Na preocupação de adquirir valores transitórios, a gente vai se esquecendo da edificação interior. Tudo que é transitório é finito, termina. Precisamos conquistar, sim, mas não é o prioritário. E em busca do poder, nós estamos vendo aí a guerra, né? Todas as guerras são pela insânia de conquistar, de mostrar quem é melhor, quem é mais forte, quem é mais poderoso. Isso causa adoecimento. Olha lá, temos uma parte do planeta completamente adoecida. Mas nós também adoecemos quando a gente quer guerrear um com o outro, quando a gente quer matracar um ao outro. O seu estudo foi fantástico, né? Posso pedir licença aqui rapidinho para você? E ela pode, claro. Rose sempre maravilhosa nos traduzindo
os ensinamentos com suas metáforas. Nelson Buranelli. Ah, Nelsinho! Continue. Foi Beijão. maravilhoso esse texto, Brandinho. Então, quando ela traz aí que esses grandes vultos, Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo Franco, Francisco de Assis, todos nós que estamos na matéria, nós vamos estar submetidos à matéria. Nosso planeta é um planeta que é formatado pela soma daquilo que a gente pensa, que a gente faz, daquilo que a gente fala. É como se a gente estivesse imerso numa piscina. Estamos lá numa piscina que tem 50 pessoas dentro. E estão lá 5 horas lá dentro, brincando, tomando refrigerante, tomando suco. Daí a pouco, aquela piscina que estava água cristalina no início, agora ela já está uma água turva. Por quê? As pessoas... não tem nada não, vou fazer um xixi aqui, ninguém vai ver, né? Aí o outro está pensando a mesma coisa, o outro está pensando a mesma coisa, o outro está pensando a mesma coisa. Daí a pouco você mergulha... Pensa que está no mar. Você pensa que está no mar. Água salgada. Porque nós moramos num planeta que é o somatório daquilo que nós emanamos. Para termos uma piscina límpida, nossos pensamentos Eu preciso estar precisam limpo. estar límpidos. Limpo. E aí nós estamos sofrendo adoecimentos por conta do atraso moral e mental do planeta Terra. Júpiter, conforme os estudos de Kardec pelas suas entrevistas, é um planeta bem mais evoluído que a Terra, apesar de estar no mesmo sistema solar. Lá não tem gripe. Não tem gripe. A gripe aqui é tão comum que a gente nem liga. Gripado, tá gripado. Então aqui nós vamos estar convivendo com doenças, a maioria delas iniciadas no nosso sistema digestivo, pela nossa dificuldade em digerir as situações. Certíssimo, Rose. Eu tenho uma cunhada que ingeriu tantos problemas que hoje está com fibromialgia. Elisete Santos. Isso mesmo. Exatamente, Elisete. Fibromialgia é uma das doenças que começa no intestino. Eu quero fazer um destaque quando você falou ali do atendimento fraterno, causa saúde em quem o pratica. Na hora que você falou ali, você apoiar, escutar. Fraterno desinteressado. Desinteressado. Foi perfeita essa colocação, gente. Ou seja, o que chegou através de Joana aí foram ferramentas que a gente... Deu aqui o norte. O norte, agora é você pegar, não é? Não somos doentes. Estamos doentes. Estamos doentes. Então, se eu estou, posso deixar de estar. Jesus disse, brilha a sua luz. Uhum. Olha os passos de Joana. Pensamento saudável. Sim. 1. Disciplina. 2. Porque ninguém quer entrar em carro desgovernado, né? Comedimento de ações. 3. Exercícios oracionais, que é conexão pura. Otimismo. Auxílio fraterno desinteressado. Pronto. Aí, Rose, eu vou pegar agora aqui já com esses antídotos aí que a Joana traz. Eu vou pedir licença ao meu irmão Chico, que esteve há pouco tempo sem a saúde integral. Que você falasse um pouco do aprendizado, meu irmão. Ótimo. A respeito desse momento que você teve aí. Chico. Já dei boa noite a todos, né? O aprendizado desse período, primeiro porque eu tive 17 dias de UTI e fiquei realmente sintonizado na espiritualidade o tempo todo, né? Como na primeira vez do Covid eu fiquei 10 também e foi a mesma coisa, né? E aí fiquei entregue realmente, porque eu não sabia o que ia acontecer. A doutrina espírita, aí ela entra como um suporte muito grande de fé e de confiança. E um aprendizado, né? Um aprendizado. Porque eu entrei como que estava com AVC, mas depois do AVC descobriu que o problema estava no intestino.
que era o apendicite de 4º grau, não é? E o médico até disse, olha, doutor, eu não preciso dizer o nome não, né? Não, né? O doutor falou, disse assim, rapaz, parece que foi uma inspiração, porque eu vi que não é AVC, é alguma coisa no estômago, no intestino. Aí ficou 2 dias, realmente, não é? Eu, sem saber nada, eles estudando o que ia fazer. Avaliando, né? E aí deu uma febre. E essa febre tem que fazer uma tomografia que detectou. Chico, licença aqui, é até bom de falar, porque a febre é um sinal positivo. Porque ela está dizendo, dando um alerta, ó. Acendeu uma luz ali, Rose, ó, está acesa ali. O problema está no ar. Ficar Vai olhar o que está acesa acontecendo. à toa, né? Exatamente. Como é nós espíritas, eu já tinha estudado a Hamed, da homeostase, que eu falei até lá, Sim. que Hamed fala que o self, ele o quê? Ele vigia tudo a nível espiritual, inclusive até as coisas que não é consciente, ele está ajudando de uma maneira positiva para a pessoa andar no correto. Perfeito. E a homeostase, né, que É eu a até pulsa. conversei até com a Aline, que ela é dessa área aí, é algo que tem no nosso corpo, né, não está regular, e ele avisa que tem que tomar uma providência. Para voltar para esse ponto, exatamente. Então, outro aprendizado, né? Como aí sempre a gente coloca a doença está ali, mas os ensinamentos estão ali constantes. Joana de Ângeles diz que nós não estamos ao léu. Nós somos governados pela uma organização superior, tanto no espírito, tanto também no corpo. Então, esse corpo aqui, nosso, está comandado pela divindade, por Deus, pelo cosmos, não é? E tudo que acontece aqui não acontece aleatório, a não ser que eu esteja com uma dívida, né? E essa dívida, aí eu estou sofrendo aquilo ali, mas eu estou sofrendo porque estou sofrendo mesmo, porque eu tenho que fazer um resgate. Mas se eu não tiver um resgate, tudo vai dar providência para a coisa se resolver, porque eu não estou ali na lei de pagamento. Outra coisa, o médico diz assim, você tem insuficiência cardíaca, eu vou ver se eu faço por vídeo. Se não der por vídeo, eu vou ter que abrir. E aí eu fiz, não abriu. Aí isso tudo já são aprendizados, você está perguntando, mérito. Outra coisa, quando ele pensou que era um apendicite pequeno, era um apendicite grande, né? Que se ela desenvolvesse o intestino, podia morrer, porque é mais difícil ter infecção. Era dessa proporção, mas o que acontecia? Meu intestino cobriu a infecção e não expandiu. Outro benefício. E ele disse assim, o médico fez uma operação, ele disse assim, eu gosto muito, adoro fazer operação de apendicite. É como dizer assim, é minha cara, o cara certo, que é para fazer, que foi um cara que gostava, né? E ele disse assim, olha, acho que está sendo uma vibração maravilhosa. Ele disse assim, eu pensei que ia ser difícil remover a infecção, mas foi fácil. Aí pronto. Mérito. Aí foi fácil essa coisa toda. Aí eu fiquei no processo, ainda uma semana, não é? Eu chupei até gelo que não podia pegar água, alimentação através da central, aqui no pescoço, coisa toda, porque eu não estava nem tendo nem flat e nem defecar, porque precisava. Então, já estava resolvendo fazer outra cirurgia para botar uma bolsa. E aí eu dei um pequeno pum, viu? E fiz um pequeno, defequei um pouquinho. Quando eu disse a Aline que fiz isso, minha filha deu uma festa, né, com minha nora também, que já sabia. Porque se não tivesse essa situação, e tinha que reabrir, fazer outra cirurgia e botar uma bolsa. Aí tem uma hora que eu disse assim, dentro da minha ignorância, rapaz, eu não sei por que tanta alegria, né?
por fazer uma defecação e tanta alegria. Ele disse, a menina disse assim, a enfermeira, é porque o intestino é o segundo cérebro. Então, essa foi um aprendizado do corpo, entendeu? Como nós somos, essa coisa aqui não está aleatória, apesar das pessoas abusarem, né? E depois se resgatar, porque quando a pessoa faz determinadas atitudes indevidas de aditivos químicos, ele está infringindo a lei, essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo. E depois, o aprendizado maior, eu faço tudo ligeiro, aparentemente. Eu não paro, né? E eu disse, eu tenho que parar, eu tenho que andar, eu não tenho que andar tão ligeiro, eu tenho que andar devagar, tenho que fazer as coisas que tudo dá tempo. Ainda disse assim, a tartaruga vai ser agora meu animal ídolo, porque ela anda devagar, né? E aí, quer dizer, estou aí aprendendo, né? Estou ainda com essa doença. Uma máquina complexa. Complexa. E assim, a gente vai se dando conta. E outra, para a gente morrer é só um sopro. Basta estar vivo. Basta estar vivo. Às vezes é necessário sofrer e às vezes não é, entendeu? Mas eu digo que a minha fé, Bezerra e Eurípides, não é? E os amigos espirituais, eu sabia com certeza que ele estava comigo. E isso o que é que acontece? Outra coisa, outro aprendizado, um dos maiores aprendizados é esse, que quando a gente tem o conhecimento da imortalidade da alma, que a dor é aprendizado, né? Que a dor é aprendizado, que o desespero, como o Rose falou aí, né? Mas falou, o desespero não traz nenhuma solução. E a pessoa ter essa confiança, ter essa fé, contribui para a cura. Porque quando a pessoa começa a se revoltar, essa própria revolta, essa própria indignação faz que derrame no corpo os venenos, não é? Então, aí a gente já vai procurar ter um comportamento dentro dos princípios de Jesus e respeitar o outro e saber o que é bom é ser amoroso, o que é bom é abraçar, o que é bom é alegria, o que é bom é o plano que eu ia falar até sobre o seu texto, que é o plano, a gente fazer um plano, dentro desse plano, usar a vigilância para dizer assim, eu não tenho que reagir perante as provocações. Sim. Eu não tenho. Como diz Joana, né? Eu não vou ficar alienado igual o outro. Porque... ele se alimenta disso, o outro se alimenta da sua reação. E outra coisa, se alimenta e ficar sintonizado nessa situação, a gente não progride. Sabe lá o que é a pessoa ficar vários dias com raiva do outro? Ele está parado no tempo, atrasado. Aqui está dizendo, inclusive, está dizendo aqui, viu, Chico? Então, a gente, né? Olha o que está dizendo aqui, olha, nesse texto. As doenças nascem não só do descuido com o corpo, mas principalmente com o descuido das nossas emoções. E aí fala, os maiores causadores das doenças são a raiva, a mágoa, as frustrações, o rancor, a inveja e o sentimento de culpa. Todas as doenças se originam do espírito. O que não tem origem nessa vida, Brandina? Tem origem onde? Em reencarnações passadas. Origem, gente. Muitas pessoas não aceitam este fato, ou só aceitam parcialmente. Mas não há como fugir dessa constatação. E aí fecha. O corpo físico é apenas reflexo do corpo astral, que é o perispírito. Tudo que está registrado no nosso corpo astral se manifesta no nosso corpo físico. Então, se manifesta ali e é causado por essas emoções, volta-se para a carruagem, Rose. Que foi excelente a sua metáfora. Eu vou concluir. Conclua, meu fazer irmão. a conclusão, né? Importante.
Aí a gente pode dizer assim, mas eu andei tão certinho nessa vida. Não gosto de maltratar os outros, que realmente não gostam mesmo. E a vida passada? Fica onde? Fica onde? Senão seria um Deus. Além de ter mesmo as variações, que a raiva ainda é presente, né? Ainda estou nesse patamar ainda. Todos nós. Nervoso, tudo está presente. Só que precisa da torre vigiar. Só, não é? E coisas passadas. E eu tive sonhos, entendeu? Durante esses 17 dias? Tive um sonho, né? Então, tem também o conhecimento que... Além da mediunidade, o sonho é um dos artifícios de trazer o inconsciente para o consciente. Então, isso é coisa do passado, pagando um pouquinho. Exato. Reparando. Como diz o outro, pagando uma prestação do boleto, que o boleto ainda está grosso. Rose, vamos fazer o seguinte, eu pergunto a Chico, você esperava que você veio para a gente falar de mediunidade. Você sabia que você ia falar sobre esse assunto tão relevante dentro da temática que o Brandina trouxe e que serviu de exemplo para uma porção de pessoas que nos ouvem? Você pensou nisso? Sabia que ia falar disso? Não pensei, não, que você tinha planejado isso. Não, eu também não. Então, para inspiração. Neste mundo físico aqui eu não planejei, não. Rose, nós vamos fazer o seguinte aqui. Enquanto a gente vai pegar, deixa eu falar para você que a gente não falou ainda na parte de Allan Kardec e mediunidade. Então você vai abrindo. Eu vou ler um poema e vou passar para a Meire cantar uma música. Então, Meire, você vai cantar a música e eu pego o poemazinho para a gente fechar esse bloco e já entrar na mediunidade. Meire, Terra, Brasília. Pegando isso, viu? Então, vamos lá. Como o mês está terminando, o mês das mães, né? Vamos fazer uma homenagenzinha para a nossa mãe Maria, né? Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai nestas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouvir as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvir as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Que assim seja. Bravo! Bravo. Rose, semana passada nós estávamos falando aqui, terminamos falando de mediunidade, mas porque falamos de Divaldo Franco. Divaldo Franco e mediunidade, né, se conversam, ou se não dizer, são uma coisa só. Mas para fechar aqui,
Chico falava ali da tartaruga, e eu vou trazer um poema chamado Sem Tempo para Conversar, para a gente fazer uma reflexão acerca... Oi? Ô, Salles, Fica à como vontade. a gente vai entrar Na mediunidade? na mediunidade, Sim. na última segunda-feira eu estava no velório da nossa amiga lá, né? Nossa amiga velhinha. Aí eu estava sozinha ali na sala, só tinha eu e ela ali, né? Porque eu sempre acho assim, eu digo, meu Deus, por amor de Deus, mesmo eu morto, mas não me deixa ali sozinha, não. Porque eu acho assim, não sei, eu acho a pessoa ali, aquele corpo ali, né? Aí geralmente eu fico ali sentada. Aí eu fiquei, né, sentada, só que quando eu fiquei assim, e comecei a ter aqueles pensamentos, né? Mas como o pensamento, eu vi que foi um pensamento além do meu pensamento, aí eu peguei um papel e uma caneta e escrevi. Aí eu disse, eu vou dizer a Salles que não é só ele que é poeta. Não, mas não é de poeta não, viu? Aí, eu vou deixar até o meu para o final. Aí eu disse, aí eu escrevi, né? Fiquei ali, aí ó o papel. Aí fui. E de repente, um corpo inerte, só o corpo sem vida. E você se pergunta diante deste silêncio, só silêncio, como se tudo estivesse calado. Mas o vento passa, de onde vem não sei, para onde vai não sei. O vento mais forte, e como se ele sorrisse a me dizer, tudo está em movimento, nada está intacto. A vida ao redor, a vida gritante, sobre o olhar e a proteção de Deus. O nada não existe. O silêncio é o movimento invisível de existir algum olhar. Só Deus, somente Deus, em tudo e em todos. Bravo, bravo, bravo. Eu posso pedir licença para... que eu sempre digo, Rose, que a última coisa que se coloca num poema é o título, movimento. Eu vi que eu disse. Movimento. Muito bem. Eu achei interessante. O último que escreve é o título. É o título, geralmente é o último. Brandina, que maravilha você traz aí agora. Lindo. Não, eu achei interessante, porque quando eu fiquei olhando assim, de repente, aí veio o vento, aí bateu assim, o vento. E você capturou. E eu aquilo fui ali. captando, Isso é né? mediunidade, e isso mostra que a gente nunca está sozinho. Assim, isso é uma antena psíquica, né? E assim, todos nós vamos ver que em algum momento a pessoa sente uma intuição, um pensamento, e qual desses pensamentos nos levam para frente, quais nos estagnam e quais nos colocam para trás, né? É importante que percebamos, no caso aqui, Brandi capturou com a sua antena psíquica algo que é benéfico, que é salutar, que é saudável. Poderia ela ter capturado um pensamento que fosse deprimente, que fosse, né, que colocasse para baixo. E quem é que domina isso? O aparelho aqui, né? O dono do aparelho psíquico é que tem que ir filtrando. Aliás, nós precisamos aprender a filtrar tudo, né? Precisamos aprender a mastigar as situações, a separar o que serve e o que não serve o tempo inteiro. Maravilha. Bravo. Maravilha. Nada melhor do que uma experiência real para entrar no assunto de mediunidade. Com certeza. Eu, inclusive, eu vou aproveitar aqui e vou deixar esse poema para o final, porque já a gente botou uma música, um poema, vamos na mediunidade que ela já adentrou, Vamos e no final lá. eu trago aqui sem tempo para Então conversar. eu vou ler aqui o livro de Martins Peralva,
E eu vou ler o parágrafo e jogar aqui para os 3 médicos que estão aqui, né? Chico está se preparando há 3 semanas. Meire e Brandi. Vamos fazer aqui uma mesa redonda. Evanildo também está ali, né? Que é outro estudioso da mediunidade. Então, no capítulo 6, do livro Mediunidade e Evolução, Martins Peralva vai dizer o título, Kardec e a Mediunidade. E ele começa com um texto pequenininho, um parágrafo de Emmanuel. Mediunidade, assim tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si própria. Então, ele começa trazendo aí que a mediunidade é uma força neutra, mas é uma força. E ele diz assim, o Espiritismo não é a obra de Allan Kardec. Sua denominação, doutrina espírita ou dos espíritos, diz de sua origem no plano espiritual. Allan Kardec